Nós somos religiosos, nós somos filhos de Deus, igual você. Eu falei com tudo aqui. Nós temos que ter nossa religião. O projeto tem nada a ver com a religião. Nós somos católicos, somos religiosos. Agora falando sobre o 13º. Os contratados não têm direito a 13º e nem a férias. Né? Aí você fala que tem direito a 13º. E os contratados, por que eles não têm esse direito? E foi votado, o projeto foi votado aqui na Câmara. Eles têm que juntar os, acho que 46 contratados da prefeitura da Embarcarés. O que eles têm que fazer? Essa mesma coisa que vocês estão fazendo, vai até a prefeitura, pede férias, terceiro, faz o projeto e manda aqui, vereador bota. Não é nós que tem que fazer uma coisa para eles, eles é quem fazer. Nós não dá como caminhar para 3.000 pessoas, não. Você vem aqui, nós atendemos aqui. Mas nós caminhar para eles, não. Uma pergunta que não foi respondida quem foi votado? Quem foi votado, né? Quem votou? Você quer saber qual você votou o projeto? Quem foi votado, o projeto foi votado, para a gente saber direitinho. Quem votou? Me lembra quem votou isso? Isso, Eu estou retificando a ata agora. Daqui a pouco eu vou ler. Vai ser lida. A parte da votação. Está retificando a ata. Está retificando a ata. Eu vou falar. Eu falar com 4 pontos. Primeiro, quando o senhor fala que os salários são votados e títulos, a gente tem que lembrar que nós temos uma diferença de população e uma diferença imensa de arrecadação. Né? Então, não podemos comparar os salários de título quando são votados, porque a nossa arrecadação é diferente. Outro ponto que eu queria falar com Terence, até o ano de 2016, os subsídios eram votados para 4 anos, né? Mas na resolução 256, no parágrafo 1º do artigo 3º, estava o seguinte, ó, os subsídios dos vereadores serão revistos anualmente no mês de fevereiro, a mesma data e sem distinção entre o poder todo. Quer dizer que até 2016 ele era de 4 em 4 anos, mas a partir de 2017 ele vai ser votado. Exatamente. Né? Vai ser votado, não, desculpa, vai ser reajustado anualmente. Exatamente. Né? Outro ponto. Ou seja, nesta legislatura isso não aconteceu. Certo. A partir da próxima poderá acontecer. Então significa também que vai acontecer. Outro ponto. O senhor pela lei do município, né, pela Constituição, teria que aprovar esse reajuste aí dos subsídios 30 dias antes das eleições. Mas nada obriga que esse reajuste seria para mais. Porque a gente está vendo em várias cidades aí do Brasil que está sendo votado e que o salário dos vereadores está passando para um salário mínimo. Né? É só uma observação, que não é obrigatório fazer o reajuste para mais. Não, o que a gente está vendo no Brasil é que está diminuindo os subsídios dos vereadores. O que está sendo dito nos telejornais é que os vereadores que se candidatarem nessas cidades vão fazer isso por amor à cidade, não por amor ao dinheiro. Né? Mais 2 pontos ainda, por favor. Foi falado, né, a falta de trazer os projetos para ser votados na Câmara, né? Eu queria falar a situação das agências comunitárias de saúde, que é um recurso que vem do Ministério da Saúde e que foi trago sim aqui para a Câmara e que foi engavetado. Não foi colocado em votação. Né? E o advogado da prefeitura tem o ofício que foi mandado para cá e isso nunca foi em votação. Agora, o último ponto que eu queria falar
Vocês podem justificar para nós por que vocês votaram contra o veto? Senhor Lázaro, o senhor quer justificar para nós por que o senhor votou contra o veto? Eu falava que estava tão pressionado, eu acabei de fazer dando uma estava aqui. Agora. E o senhor, seu César? Eu votei diante do advogado, diante do presidente que era a nossa reunião, achando que o futuro dos vereadores que vem, ninguém sabe onde estão lá. A justificativa é essa. Só voltando aqui um pouquinho atrás, Eu votei, foi por orientação do nosso advogado. por orientação do advogado. Por lei podia, né? Então, nós temos. E o senhor, seu Milton, por que o senhor Na votou? orientação do advogado. Ah, certo. Agora eu vou voltar aqui no São Lázaro. São Lázaro, já que então o senhor votou enganado, não é possível, senhor advogado, rever a votação, não? Não. Olha aqui, gente, já que o senhor José Astrotildo e o senhor Milton falaram que votaram por orientação do advogado, eu queria saber a vontade de vocês mesmos. Se hoje pudesse abrir votação novamente, vocês votariam o que o advogado pediu ou o que a população está pedindo? Não, quero dizer, não, se tivessem dado mais calma, eles tinham pedido coisa. Os dois iam pegar. E o senhor José Astrotildo, se pudesse abrir votação de novo, o senhor votaria de que lado hoje? Você quer que eu fale a verdade? A A verdade. verdade. Não posso até contrariar meus colegas, mas eu votava atrás. Já é uma vitória. Agora é a parte do advogado. Senhor advogado, então, já que a gente aconteceu essa situação, o senhor Lázaro votou enganado, o senhor José Astrotildo mostrou a posição dele, a dona Maria, o senhor Milton, a gente não pode abrir a votação novamente? Primeiro, eu vou falar que a orientação foi pela legalidade do projeto, tanto é que você sabe pelo veto era legal. Porém, se eles quiserem, Pode abrir então a votação? se eles autorizarem, o voto do vereador é absoluto. Senhor Lázaro, o senhor concorda em abrir a votação novamente? Senhor César, o senhor concorda? Pode falar a verdade, eu acho que tudo é negociado, mas a gente me preocupar muito hoje. Você está preocupando muito com o salário do vereador. Eu queria me preocupar com o salário de vocês também. Tudo bem, mas ao veto, só corrigindo que o veto não foi votado naquele dia. Eu acho que quem votou consciente, votou consciente. Ah, então o senhor não votaria atrás. Votei consciente. Dona Maria, a senhora concorda de abrir a votação novamente? Mas se abrir, né? Se tiver, né? Da lei, a gente vota assim. Mas às vezes votou consciente, porque não tinha, né? Senhor José Astrotildo, o senhor concorda de abrir a votação? Se tiver um mulher que já abriu. Senhor Milton, o senhor concorda? Eu companheiro, mas nem o César falou aí, que eu considero que não cai. Mas aí o senhor concorda ou não?
Adilson, o senhor concorda? Então, nós temos a maioria aqui para abrir a votação novamente. Senhor presidente, desculpa eu comer o senhor, mas é que o senhor mesmo tive contato que o presidente da Câmara não vota, né? É assim mesmo? O senhor concorda de abrir a votação novamente? Olha, eu tenho 5 dias para analisar. Não é assim não. Isso aqui é um vereador, tem que ter palavra. Eu votou. Não existe isso aí não. Se eu tenho que analisar, eu tenho que fazer advogado mesmo, tem que sentar com isso. Não é desse tipo que funciona não. Mas o advogado acabou de falar que se os vereadores concordarem, pode abrir. Isso aí nós tem que ter um parecer aqui, analisar 5 dias para analisar, depois a gente tem que ter mais 15 dias para olhar. Talvez depois da eleição você vote. Antes da eleição está decidido que não. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Já aconteceu em várias cidades, né, eles votaram esse projeto e a população fez uma manifestação, fez um abaixo-assinado e mandou para o Ministério Público. E o Ministério Público derrubou esse projeto. Né? Olha só, vocês têm o poder de voltar atrás e estar deixando a gente numa condição muito ruim. Nós não queremos levar essa abaixo-assinado até o Ministério Público, não. Por que vocês não conscientizam de que nós merecemos sim valorização e vocês voltam atrás em relação a esse projeto? Tudo bem, vai levar alguns meses a sair o resultado, mas e se sair o resultado, sair e vocês perderem? Isso é o ano que vem, esse ano está votado. Paixãozinho, mas você está aí. O presidente vai voltar a palavra atrás, né? Reeleger novamente, né? O presidente volta a palavra atrás quando o promotor vem e manda voltar. Aí eu voto, na hora. Mas que eu passei em votação lá, tem que virar onda, mulher, não votou, ué. Todos votaram, não existe aqui, não tem brincadeira aqui não. Portanto, o acordo vai ter com a Suzana na prefeitura, ela não aceitou o acordo, ela chegou aqui sabe o acordo. Nossa, não me engano que nada, não tem brincadeira aqui não. Mas considerando que nós temos 5 vereadores a favor de rever a votação, não é pela maioria que pensa, então não, os 5 vereadores concordam em abrir a votação. O presidente vai votar com ele lá atrás. O presidente tem que bater o martelo e muito batido. Eu não sei a culpa de derrubar, eu não sou mesmo. Eu estou derrubando. Advogado, nesse momento, então, nós temos 5 vereadores que concordam em reabrir a votação. Projeto de lei será tolerado com projeto de lei. Então, se eles apresentar o projeto de lei. Minha pergunta: o que vale, então, nesse momento? É o Adilson, Teófilo, Terence 3, José Astrotido 4 e o Solano 5. Considerando nós temos 5 vereadores que concordam em reabrir a votação, contra 4 que não estão a favor. Não, Dona Maria concordou, não foi, Dona Maria? Dona Maria prevalece, que a lei prevalece, são 5 ou é o presidente da Câmara? São maioria na casa. Então, tem que apresentar projeto de lei. Pode ser apresentado individual. Desculpa, eu não consegui entender muito bem. Se a lei, como foi projeto de lei, será alterado por um novo projeto de lei. Então, se apresentar, será posto em estudo e votação. Certo, mas o projeto foi criado aqui dentro, né? Então é só criar novamente o projeto e colocar em votação. Né? E o que você me fala sobre a resolução? O subsídio dos vereadores. A mesa diretora vai apresentar o projeto de resolução. O subsídio é só a mesa diretora? O subsídio não pode ser a maioria dos vereadores. A mesa diretora apresenta o projeto. Quem que é a mesa diretora? Mas quem representa essa mesa? José é nosso favor.
falei para o senhor e volto a falar novamente. O senhor lembra quando a Enilma, Carminha e eu fomos humilhadas dentro da Câmara? O senhor lembra? O senhor mesmo me disse que a Carminha não consegue aposentar devido àquele problema que teve lá na Câmara. Hoje o senhor está com o poder nas mãos e o senhor não está olhando a população, pela população. E eu volto a falar com o senhor. Um dia o senhor sentou na mesa, lá na minha cozinha, sentado numa mesa lá, na cadeira lá, conversando, e eu falei para o senhor: Somil, eu ando muito revoltado porque vocês vêm até a gente, pedem voto e depois não pensa na população. Pensa no partido e pensa no prefeito. Novamente, Somil, o senhor está pensando em quem? Solução da carga. Isso aí foi pra cá, o prefeito atua. Então, mas o senhor está novamente nas mãos do senhor. Toma enquanto o outro. Aí essa parte do salário de vocês têm que fiz falar para a prefeitura. Mas então, tem que fazer isso, tem? Então por que não faz um projeto afirmando o nosso salário na nossa sociedade? Eu não posso falar de Senhores vereadores, eu gostaria só de perguntar, e com relação à população que assinou para nós, quase 1.500 assinaturas, isso não leva um peso para vocês? Assim, vocês não colocam isso em consideração? Né? Que aqui são 5 vereadores que aceitam reabrir o projeto e mais a população que considera que isso foi uma forma injusta, né, de estar aprovando um salário enquanto nós, funcionários, não tivemos reajuste? Por favor, verifica a população que estou para mim de novo. Quantos valores? Quase 1.500 pessoas. Eu não sei o número exato, porque a folha está ali. A gente não conseguiu visitar todas as casas ainda, Tiãozinho. Vou deixar bem claro para você. Vocês não ajudaram, não tem jeito não. Pode até voltar o projeto atrás, não tem problema, mas eu tenho 45 dias para analisar. Não é que vai voltar hoje, eu vou votar mesmo, mas isso não existe aqui não. Eu tenho 5 dias para analisar para fazer o projeto, eu tenho 45 dias para colocar na votação. Se eu não quiser colocar também, eu vou colocar também não. Aí dá para eu sair, o outro ano que vem eu volto. Então há esse tipo de responsabilidade, né? Eu gostaria de fazer só uma pergunta. Na época da eleição, é pregado para o povo que o vereador é o representante do povo na Câmara Municipal. Como que o vereador é o representante do povo, sendo que eles vêm aqui reivindicar o direito deles, aí vocês falam assim, isso depende do prefeito lá. Que representante é esse que o povo chega aqui para reivindicar e eles jogam para o prefeito mandar para cá? Claudinho, você sabe que é o prefeito que nós jogamos, nós não faz projeto. Nós faz anteprojeto. Então nós não temos direito a fazer um projeto na Câmara. Sim, mas você, como representante do povo, você não poderia chegar no prefeito e ter um diálogo com ele em nome da população? Mas nós já mandamos, meu salário, o doutor está aqui, nós já mandamos. Se ele não entendeu, nós nem tem culpa. Ele mandou atendimento para casa. Agora eu não consigo entender. Outra coisa que eu fico assim, indignada com isso. Vocês, né, o tempo todo fez a coligação, o prefeito não atende vocês de nada. E por que novamente vocês, a maioria, estão coligados a ele novamente? Só pergunta. Até esse momento, nós não achamos nenhum erro daquele prefeito nosso. Nenhum erro. Todas as contas estão pagas em dia. Gasolina vai ser os seus carros da saúde em dia. As estradas não estão ruins. A educação está boa, não está ruim.
A prefeitura vai fechar em dia até a Câmara, tem uns 70 mil vereadores para no fim do ano. Igual daquela outra vez, hoje não, hoje está normal, está todo mundo com a educação certinha. Até falaram que nós era ladrão, falou. Perguntou de casa nós íamos salário. Com a mesma casa do cara que falou para nós, porque o cara também ganhou 8 mil. Ele levou inativo da prefeitura, ganhou uns 8 mil também. E aposentou com 13 salários da prefeitura. Também é com a mesma carga que nós recebemos dele, nós estamos recebendo o nosso. Ele não é diferente não. E ele não é aposentado, ele não trabalha não, mas tem um trabalho que está recebendo vocês. Tem trabalho de trabalhar todo dia, tem trabalho de olhar as coisas. Ele é aposentado e não trabalha, ele falou que nós rouba. E nós não roubamos. No fim do ano, estou devolvendo uns 80 mil para ele no fim do ano. Senhor vereador, considerando novamente, vou voltar aqui no assunto, a gente tem 5 vereadores aqui, né, que aceitam refazer a votação. Você não pode já refazer o projeto para nós agora e a gente colocar em votação? Só de prazo do projeto. Oi? Se de prazo, não tem como fazer votação, porque tem que ser estudado pela comissão. Não, mas estudando, não posso falar. Mas Não, estudando, você é só mudar lá. Quando é projeto no dia, você agora tem 5 Tem que ser apresentado. Já passou. O procedimento tem que ser apresentado, estudado pelas comissões, depois votado, parecer e votado para Aí responde então, aí a gente tem que ter, numa próxima reunião, apresentar. Aí vai ser estudado internamente com a comissão e depois na outra reunião vai ser votado o parecer das comissões e votado o projeto. Então a gente precisa de 2 reuniões. Uma para apresentar, uma para votar. Aí eu gostaria de saber qual foi a data da apresentação do projeto, está registrado aqui em ata? A primeira apresentação. Antes dos 40 dias. Pode. Pode ser marcada a reunião extraordinária para esse assunto? 10 minutos após a reunião, pode ser um extraordinário. Então pode ser. Fica a caráter do presidente. Pode ser agendado hoje ainda? Pode ser agendado uma reunião extraordinária? Só precisa de prazo para o presidente redigir o projeto. Então, os 5 vereadores aqui aprovam, ele já elaborar o projeto e a gente vai fazer uma reunião extraordinária hoje? Olá, o senhor aprova? Acabei de falar para você agora, mas tem 45 anos de prazo quando é urgência. Acabei de falar agora. Presidente, Se eu falar mesmo palavra, eu me cansava. mas presidente, por favor, se tivesse empatado, você seria desempatado, né? Mas então são 5 vereadores. Aí você, nesse caso aí, no meu modo de ver, você não tem que manifestar. A gente vai entrar no Ministério Público. Fica à vontade. Nós vamos Se você entrar. quiser usar o nosso advogado, eu te empresto aí. Só um minutinho. Nós vamos entrar no Ministério Público, certo?
Só que se a gente resolvesse isso aqui dentro da Matutina, com o bom senso dos vereadores, que aceitam voltar atrás, era melhor para a população, para nós que não precisamos desembolsar, que a gente ganha essa mixaria, esse salário de fundo, a gente não precisava pagar um advogado. Se vocês tivessem bom senso, já que 5 vereadores na prova, eles querem voltar atrás, por que o senhor tem essa resistência? Presidente, Podia ser resolvido. Mas tem que virar homem, mas tem que ser homem. Mas tem que gostar e valeu. Não existe não, brincadeira não. Valeu. Os que não votou não tem problema, não tem que forçar nada. Os que votou, eu não vai aceitar a votação. Deixa eu falar então. Ele mesmo falou que foi votado pressionado. O outro. Tem 4 anos que as votações são assim. Orientados Você pelo acha? votado. É que eles falaram aqui, direito de Eu sei, só estou falando o seguinte, são 4 anos que as votações são assim. Deixa eu falar. Infelizmente. Eu só quero voltar atrás pela pressão. Falar que votou inconsciente, ninguém votou. Infelizmente, a população se manteve de olho fechado até agora. Agora que a população tem coragem de vir para dentro da Câmara, deveria ter vindo centralizado no olho agora. E olha quem são os representantes deles. Porque isso é uma vergonha, você me desculpa. Eles mesmos falaram que votaram por orientação do advogado. O advogado orientou eles a votar no projeto. Será que esse representante do município vai esperar o advogado falar para eles o que tem que fazer? Se eles são representantes da população, então eles estão representando o advogado. No outro mandato, teve um vereador que não está presente aqui, o contato da emenda não tinha cabeleireiro. Ele votou um projeto errado aqui, do aqui foi pedir desculpas ao amigo. Votou errado. Isso tem prova e testemunho em água. E acontece de jeito, é mandar de advogado e mandar de prefeito. Só isso. Acesso ao projeto. Todos tiveram. Votou consciente. Infelizmente. Cara, eu acho que poderia usar o botão deles. Precisa da gente gastar, ir para o Ministério Público, arrumar advogado, voltar de novo. Isso é uma vergonha para vocês. E com certeza vai ter que voltar. Nós batemos de porta em porta, não falamos o nome de nenhum de vocês. Nós não estamos entrando em política. Nós estamos reivindicando o direito do funcionário público. Isso é um desrespeito com o funcionário público, gente. Vocês mesmos estão falando que estão votando, é para os próximos. Tá certo, mas todos vocês estão apostando em ficar aqui, em continuar aqui. Senão vocês não tinham candidatado de novo. Agora vocês, como representante do povo, da frente desse povo aqui, ó, e nós batemos em cada porta explicando, vocês não podem voltar atrás? Vocês não podem fazer um projeto voltando atrás? Não é assim não, Paulo. Você tem que entender que funciona. Não é assim não. Existe a lei orgânica do município. Eu sei. Tem brincadeira que não. Você vai comigo e eu votando, não tem que entender ela. Tem que entender ela. Não está aqui, ó. Está comigo votando? Não existe não. Se tem lei, então cadê onde está nosso salário? Nós queremos saber. Cadê o nosso salário? Está discutindo uma coisa, você é outra. Não tem jeito. Eu sou assunto também para falar com o patrão. Não sei como entrei esse assunto, nem me respondeu. Senhor presidente, eu gostaria de, já que você expôs a sua posição, eu gostaria de perguntar para os 5 vereadores, né, que também são candidatos a vereadores, que nós estamos aí há menos de 30
se eu vou votar atrás, não é por conta de medo, porque não é preciso ter medo de ninguém, nem vocês de nós, nem vocês, né? Se eu voltar atrás, eu fui pensando lá de vocês também, vocês estão certo. Não, estamos vendo o salário dela conosco, ela está certa, está errado. Não, estamos vendo aquilo dela. Muito bem, José. Por ele querer ajudar a gente, então o senhor também tem que pensar na Eu gente. fui pensando lá de vocês, né? Talvez. Porque não é só o de vocês, tem na gente também. Não tem lei orgânica para vocês, também tem que ter lei orgânica para a gente. Não só para os vereadores, mas também para a gente. Não, e a questão que o advogado falou lá, se tiver bom senso, pode ser retroagido isso em 10 minutos. Mas a questão é que o presidente da Câmara quer os 45 dias. Vamos falar dessa você? Pois é, mas é isso que eu estou falando. Se tiver bom senso, pode. Se tiver bom senso da Câmara, pode. Como eu pego no fogo, você sai rindo depois, né? No meu, Beleza. dá licença, só um minuto, não terminaram de responder, falta o seu Milton e os Radilson responder porque eles estão voltando agora. A pessoa jogar isso Tereza. Agora, né? O projeto foi colocado em votação integral. Integral. E depois Não. Mas Gente, deixa eu falar. Silêncio, favor, vou fazer uma pergunta. Se vocês ficam acham que vão voltar atrás, todos somos seres humanos, todo mundo é. Então por que vocês não usam consciência? Vamos voltar atrás, vamos voltar e. Mas é, o tiozinho também tem que ter uma consciência, tem que ter uma pessoa. Se não quer, então também vamos voltar atrás. E todo mundo quer. Eu tenho que seguir a lei orgânica do município. Eu sei, mas todo mundo é ser humano. A vez eu falo, o César, o Maria, A pressão pode estar nela. aonde que eu vou arregaçar? Vereador não. Deixa eu falar, então você pode falar, eu vou falar. Vou fazer uma pergunta. Qual empresa da cidade aumentou esse volume que vocês aumentaram para vocês? Procura aí, todos os antigos, as construções, essas construções, esses botequinhos pouco. Aonde que aumentou esse trem em 4 anos? Aumentou aí 15, 20%, não? Não tem isso, cara. Essa arrecadação de vocês são doidas. Só porque é de lei, mas vocês têm que ter o bom senso, pessoal. Eu quero perguntar, presidente. 25%. Mas o salário não foi mais que 25. Esses salários que foram votados foi mais que 25. Secretário de Saúde do E500 dá 60%. Você divide por 4 anos, dá 15%. Entendendo, você está brigando pelo salário de vocês, nós estamos brigando pelo nosso. Não, não.
Só um, não é todo mundo bater palma, porque a gente não desespera não. Existem umas perguntas que tem que ser real e tem que ser dentro da realidade. Quanto vocês queriam que o vereador ganhasse hoje? Salário Um salário mínimo. Deixa eu perguntar, não tem jeito. Deixa eu falar. O salário do prefeito, quanto vocês acharam que o prefeito tem que ganhar em Matutina hoje? 4 mil. Ah, mas fez as contas assim, 4 mil. Salário do prefeito? 4 mil. Bom, gente, eu gostaria, já que eu quase diretamente O vice baseado em mil, a entrada dele. a reunião aqui, o senhor presidente, E o secretário, já pode chegar também hoje. você às vezes tem. Hã? Vocês estão buscando pelo salário de vocês? 2.500, né? 2.500. Uma coisa certa, a fonte é a mesma. Então, o que a gente quer? Se tem para um, poderia ter para outro. Foi perguntado que salário vocês gostariam que o vereador recebesse. Eu não sou radical dessa forma, pensar que o vereador tem que ganhar um salário mínimo. Mas eu faria uma proposta que eu acho que é mais sensata, mais condizente. O vereador deve ter o mesmo salário do professor e ter os mesmos aumentos para os dois. E é claro que as outras classes da prefeitura também acompanhariam. Nós sabemos que o orçamento nosso não é essa ficção, ela não é uma peça real e funcionando, ela fecha sobre benefícios. Então o que acontece? Vamos fixar, já que é uma coisa, uma sugestão, vamos, não sei se isso é muito legal, mas dá uma vinculação ao salário do vereador e ao salário do professor. Eu tenho certeza que os professores vão ficar satisfeitíssimos com o salário que os vereadores lutaram para ter. Queria fazer um outro esclarecimento. Como foi citado, como ganhando 13 salários mínimos, eu sou obrigado a discordar, porque a parte desse salário não tem ido lá para minha casa, deve estar indo para a casa de outro. Infelizmente, eu gostaria que tivesse no meu bolso realmente. Realmente, eu sou aposentado da prefeitura depois de 30 anos de trabalho, com muito sacrifício, num tempo em que para você telefonar para Belo Horizonte, você tem que levantar 4 horas da manhã para formar o link, para conseguir parar em algum órgão de Belo Horizonte para resolver algum problema que a gente tivesse. Então, trabalhei honestamente e fui aposentado com 14,4 salários. Numa época que salário mínimo também não valia nada, por isso é que é tão alto assim, né? 14,4. Mas dou a vocês, qualquer um que quiser ir na prefeitura verificar, eu não vou dizer o quanto, porque é só vocês autorizam a mostrar que eu não é muito bem. Não é nenhuma desonestidade a pessoa aposentar e ter um bom salário, porque se fosse assim, os nossos presidentes da República, deputados, senadores, apesar de ter gente ordinária lá, mas tem muita gente honesta também, tem salários muito maiores que isso. Os nossos juízes, salários também. Então não me senti obrigado a uma referência, o maior salário, não. Pelo contrário, eu acho que eu fiz por merecer. É diferente. Trabalhei honestamente. Estudei muito, sofri nas repartições públicas que naquele tempo em que funcionário público de capital achava que você era um lixo, tratava, recebiam a gente com uma janelinha, uma meia-lua, desse tamanho assim, você vai ali passando, vamos esperando a hora de ser atendido, era a hora do café dentro, você estava com a janelinha na sua cara, você estava ali, fechava a janelinha na sua cara, ia lá, tá lendo jornal, tomando seu lanche, não queria saber, fazer você dormir à noite em Belo Horizonte, e não tinha ninguém. Eram essas condições, eram muitas. No meu tempo, quando eu saí da prefeitura, a prefeitura era o minúsculo de funcionários.
uma disparidade. Se houvesse algo que unisse melhor, que fizesse melhor, tivesse uma certa igualdade. Não, o vereador ganha, nós ganhamos não. Mas olha, nossos vereadores também ganham mal. Né? Mas acontece que a gente olha assim, e nós somos humanos, nós somos desse jeito, e nós vamos continuar sendo. Se olha para uma coisa, puxa vida, o vereador vai dar uma vez por semana, faz uma reunião de 1 hora, às vezes 15 minutos, e embolsa aí seus 4 meses. E eu trabalho a semana inteira. O professor trabalha 4 horas, gente, é seletivo. O professor não trabalha 4 horas por dia, o professor trabalha muito mais que isso, porque leva serviço para casa, ele tem uma série de coisas que ele tem que fazer. Preparar suas aulas. Mas sério, o professor não vai todo mundo, professor, mas está lá. Isso em qualquer academia, nós também temos muitos vereadores que não correspondem àquilo que nós esperamos deles. E nem por isso vamos diferenciar o seu salário. É verdade? Então, algo é o seguinte: nós sabemos até que nem é época de reivindicar salário, porque nem vocês não podem votar, mesmo que o prefeito manda, vocês não podem votar, é a divisão. Mas é esse descontentamento. Puxa vida, para aumentar o deles, eles não fizeram nada de diferente, aceitaram uma boa. E o nosso, com tanta dificuldade. Isso que machuca, isso que toca. Né? Ontem também, o senhor tomar posse disse uma coisa muito importante. Ao invés de cumprimentar o presidente da República como anda o protocolo, em primeiro lugar, ela cumprimentou o povo. Porque todos os governantes só existem em função do povo. Para que governante se não tem povo? Quem paga os salários de vereadores, prefeitos, governadores, deputados estaduais, federais, senadores, presidente? O povo. O Estado não produz nada, não. Nada. O Estado não produz riqueza. Quem produz riqueza são os cidadãos, as indústrias, é o comum. O Estado simplesmente explora isso. Tem um direito. Mas desde que seja feito dentro de uma certa normalidade. Eu acho que eu resumi tudo, né? Esse tempo todo eu tenho observado o sentimento das pessoas, da população. O sentimento é a disparidade. É a disparidade que machuca. Por que quem está no lixão não está ganhando nem salário? Graças a Deus nós temos pelo menos uma triagem, né? Porque está lá, ganha menos de salário, complementa o salário com insalubridade, que é uma coisa ridícula. Por que os professores, depois de um plano de cargos e salários batalhado, trabalhado, analisado, não é o melhor, mas foi o que se conseguiu? Por que não se cumpre? Aí o vereador pessoal, mas para lá, eu, a pessoa, posso fazer o que o prefeito manda. Mas será que o vereador observou o plano de cargos e salários na República? E vocês já, porventura, cobravam o cumprimento desse plano de cargos e salários? Eu sei que um ou outro poderia cobrar, mas conjuntamente, porque vocês juntos são mais poderosos do que o prefeito. Vocês é que mandam. Individualmente vocês são fracos, mas reunidos em decisão vocês são maiores. Por quê? Por que não se cumpre? Porque o advogado está aí para isso mesmo. Advogado, ele tem que enfrentar, ele trabalha, ele vai ter resultado. Mas você tem que lutar. O que a gente cobra, aí já entra o meu sentimento também, é que os vereadores realmente deixaram de nos representar. Eles deixaram, eles passaram a sentir muito mais o deles do que o nosso. Enquanto é justo lutar pelos vocês, mas é justo também lutar. Sr. João, deixa eu falar um bocadinho. É difícil. O senhor está lembrado quando foi o Zé Luiz, o senhor pegou lá secretário, o senhor também não pegou o salário lá, não? O senhor devolveu? O senhor não pegou o salário lá 4 anos, não? Esse pessoal não estava a mesma coisa, fracassado o salário desse também, não?
O do senhor pegou 4 anos, vai para o secretário. E as professoras tem algum que trabalhou com o senhor aqui, brigou tudo na porta do senhor. O senhor pegou de secretário da Educação 4 anos. O senhor também pegou o salário. Por que o senhor não devolve uma parte dele e ganha um salário igual a que os outros ganham? Devolve uma parte dos 4 anos, o senhor mesmo, o senhor não fala, devolve. Pega aí 4 anos, cada vez que o senhor devolve uma parte, ganha um salário mínimo. Devolve o seu primeiro. O senhor é bonitinho demais falar isso. O senhor não devolveu o nosso, o senhor quer mais devolve. O senhor é bonito demais, eu acho que o senhor é engraçado demais. Que não é que o senhor está na Secretaria da Saúde, da Educação, não, o senhor não devolveu. As professoras também ganhavam essa ligaína. E ele era o secretário, ele não devolveu não, depois no bolso também. Ele estudou sua filha, você fez sua casa. O senhor também ficou bonitão na Secretaria da Saúde. Pois é, os outros não podem não, os outros ganham um salário de outra coisa aqui, a senhora é bonita demais. Fala do salário que o senhor ganhou no governo do ano. Conta pro povo, gente, eu fui secretário da Educação, ganhei um salário de estudo. Fiz minha casa, estudei meus filhos, eu fiz isso lá. E fiz das professoras umas trouxas também. O senhor fez isso lá também. O salário dele? Só onde fala? Eu só encerro não. Eu até... Tá na hora de escutar, agora eu estou mais de uma palavra. Penso que eu estava conduzindo a minha fala num ponto de conciliação, sem ofensa, sem nada. Mas agora o senhor foi ofendido. Quando ofende, a resposta. Primeiro, não fui eu o único secretário. Eu não era o único secretário. O senhor ganhou muito, os outros também não vão ganhar. Os outros devolveram, eu não trabalhava. Os outros também estão trabalhando, graças a Deus. Também vão trabalhar. O senhor com um salário de 2 mil por secretário trabalhando na patrão o dia inteiro, o senhor não tem a consciência. O senhor tem a consciência toda. Coloca na cabeça, não perder, vai ganhar não está tomando a gasolina. Muito obrigado. Os outros vereadores entenderam a mensagem, eu tentei passar o espírito das pessoas, vai a satisfação. A prefeitura fica feliz de devolver para ela, devolver a mais. Também não vem, depois você está também não vem, vai a demanda. O senhor estudou assim, o senhor ficou, fez a educação do senhor bonitona lá, vou ligar a gozar dos coçadinhos agora aqui. A nossa casa fica 24 horas aberta por luz. Se depois me fala que eu trabalho uma hora, a minha porta fica aberta toda hora para bater, eu não vou tentar. Posso fazer mais uma pergunta aqui? Meu colega pediu para eu fazer essa pergunta. A pergunta dela é a seguinte: se falou tanto em seguir a Constituição, então como reza a Constituição, nenhum trabalhador pode ganhar menos que o mínimo nacional. Então, qual a justificativa para os funcionários que recebem menos de um salário mínimo? E eu complemento um pouquinho essa pergunta dela. Vocês mandaram, né, fizeram mandar o projeto para o prefeito, né, pedindo que ele aprovasse, mandasse uma resolução, não sei como fala, utiliza, requerimento, alguma coisa para lá, para que ele resolvesse esse impasse, a situação. Quando vocês mandaram? Está errado? Tem muito tempo? Tá sim, tem muito tempo. Precisa falar. Tá. Tem muito tempo. No mês de março, Tem bastante tempo. Março. Foi, não. Aí a pergunta para complementar aqui. Por que vocês desistiram tão fácil? E não insistiram até que tá canseira lá para eles mandarem o projeto para vocês? Essa é a minha pergunta. Eu complemento aqui. E ainda do meu colega aqui.
Porque os vereadores falam para a população que não existe nenhum funcionário ganhando menos de um salário mínimo. Aí não, né, gente? Aí vocês estão fazendo, desculpa, eu não sei se o colega falou aqui, estou representando ela aqui, vocês estão fazendo os passados por mentirosos. Deixa eu falar. Cuidado. Eu recebo R$ 788 mais a insalubridade. Salário de 2015. Isso. E aí ninguém respondeu aquela pergunta minha assim. Que valor o funcionalismo tem para vocês? O presidente tentou responder ali. Mas nessa desistência de vocês, de insistir lá, ficar mandando lá para ele mandar o projeto para vocês aqui, para botar melhoria do nosso salário. Para mim, ficou o sentimento que nós não valemos nada. E nós tivemos um exemplo bem claro, né? Aí nós protestamos, aí ele ficou quietinho. Aí ele, novamente, ele joga a bomba na mão de vocês e vocês, em plena campanha eleitoral, caíram com patinhos. Né? Ele sair falando isso e aquilo. Né? Que ele vetou o projeto em relação ao salário dele, do vice e do secretário. Mandou para a Câmara, vocês votaram de novo. Aí ele sai de boa e vocês ficam na pior. E tem alguma justificativa do nosso projeto ter ficado engavetado? Alguém sabe explicar por que ele foi engavetado e não veio em plenária? Porque, segundo o advogado, o nosso projeto não foi aprovado porque os vereadores não aprovaram. Eu lembro que eu encontrei com o Tiãozinho, ele bem na hora que ele falou isso, eu falei, mas não é possível o que aconteceu. Todos eles falaram que ia ser a nosso favor. Foi ou não foi? Todo mundo aqui. Quando eu vim a primeira vez, eu vi o Toninho, era secretário de saúde na época, apresentei e falei como que funcionava tudo. Que esse dinheiro vinha destinado pela União, que não era dinheiro que a prefeitura pagava. Eu contei tudo como é que era funcionar. O que aconteceu? Eu fui lá, o advogado queria que a gente fizesse, o advogado da prefeitura, que a gente fizesse um trabalho que não era nosso. E eu falei que não ia fazer. E não tinha quem me fizesse fazer, porque não era obrigação minha. Tá, e aí ele falou, inclusive alguns de vocês entraram na justiça contra a gente. Entrei mesmo. Entrei, não resolveu nada ainda. Só que assim, mandou o projeto pra cá. Quem de vocês sabe desse projeto que veio pra cá? Alguém sabe? Você sabe, Adilson? Você sabe? Você sabe, Tereza, porque eu te contei. Eu procurei... Eu já sabia antes. Eu até te trouxe aqui pra te Foi, na verdade, eu encontrei com o Tiãozinho na hora que eu saí da prefeitura, eu e as outras agências. Eu encontrei com o Tiãozinho veio aqui, comigo. E eu soube que estava engavetado. Aí, se o papel de vocês é aprovar, e todo mundo, todos eles, gente, todos eles me garantiu aprovar o nosso salário. Nosso salário que é depositado para nós todo mês é R$ 1.014. Todo mundo garantiu nos ajudar. Foi ou não foi? Todo mundo aqui garantiu. E eu tenho prova disso. Garantiu nos ajudar. O projeto veio e ficou na gaveta. Aí, se a obrigação deles é votar projeto, por que ele não votou o nosso? É só para saber por que ele foi para a gaveta e não votou. E assim, Tiãozinho, eu lembro que você falou assim, Deise, você vai ter... Eu não sei o que aconteceu não, porque eu não entendo nada disso. Eu não entendo nada disso. Só entendi do meu dinheiro... como da onde que ele vinha e por que tinha que pagar aquela lei. Ele é lei federal desde de junho de 2014. Não foi aprovado. O Tiãozinho mandou ir lá na prefeitura de novo. Nós fomos. Tá lá de novo, até hoje. Por quê? Esperar o período eleitoral para não poder fazer nada. Esse dinheiro é dos agentes de saúde e agente endemia. É só para ficar claro que não aprovaram. Veio, ficou na gaveta. É só para contar, se era para aprovar. E para vocês saberem, vocês sabiam disso? Estava na gaveta, arquivado? É só para mostrar que não foi aprovado porque estava na gaveta. Não, eu tô com ouvir, eu vim falar o que eu sei. O que o meu advogado falou. O advogado da prefeitura falou que vocês não quiseram assinar. O projeto da Câmara, no outro dia vocês foram no promotor. O promotor, a partir da promotor pega um projeto, a Câmara não vai impedir a venda do promotor, não.
Não. Aí nós deixamos o promotor resolver lá, a pessoa Promo- na mão no promotor estava bem antes, Chãozinho. Não, Estava bem antes. O promotor resolveu para você. Não, no promotor estava bem antes, Chãozinho. Nós tem 45 dias. Não, no promotor, Chãozinho. Eu pus para a votação, o presidente era eu, o vereador não tem culpa, mas o presidente era eu. Foi eu que não pus em votação, só porque era assim. Chãozinho. Você dá lá no presidente. Segundo o advogado lá, ele mesmo falou, ele falou assim, eu falei que estava na justiça, ele falou assim, algumas de vocês entrou na justiça. Eu falei, não, eu entrei. Porque as outras que entraram não estão aqui mais, desistiu da prefeitura. Tirou limpo e desistiu. Ele é que falou que vocês não aprovaram, não foi eu que tirei da minha cabeça, eu nem sabia disso. Eu nem sabia que esse projeto tinha vindo pra cá. Por favor, eu gostaria de voltar ainda naquele assunto. Eu gostaria de saber qual dos 5 vereadores aqui presentes que aceitou voltar à votação, qual dos de vocês 5 que se compromete aqui na frente do funcionalismo da população a reelaborar, né, mandar novamente, refazer o projeto e mandar para votação. Nós temos que explicar pelo salário primeiro. O salário que vocês vão votar, explicar pelo dinheiro. O vereador no salário do Gasquete, o prefeito Gasquete paga 4 mil, o vereador vice-prefeito 2 mil e o secretário 2 mil também. Gasquete gosta desse jeito aí. Você quer dar com vocês 5? Qual vereador que vai fazer o que vai se comprometer a mandar um projeto para nós? 850 reais o salário do vereador. Aí eu vou bater o projeto, mas vocês vão assinar mesmo. Aqui, ó, por favor. A Suzana aqui. Gente, por favor. Esses valores, o Tchãozinho está propondo, né? Então, falando que não sou eu que estou propondo. A minha proposta aqui é qual de vocês 5 irá elaborar o projeto. Eu perguntei a vocês, nós queremos esse salário 800, vocês têm palavra? Não tem palavra. Salário mínimo. Se não tem debate dessa forma, não sei falar os preços do Mas o salário mínimo. E tá dando essa Deixa eu terminar de falar. Essa fala aí foi uma fala no momento de alvoroço, né? A minha proposta, o meu pedido para um de vocês 5 é elaborar um novo projeto para manter o salário atual que está. Qual de vocês 5 pode fazer o projeto para nós? Para manter o salário atual. Eu não estou nem pedindo para voltar nesse link que nós discutimos aqui, o que seria justo. Nem é esse o meu pedido. Meu pedido é para manter o que já está. Vamos cortar o salário de todo mundo. Fonte para esses novos gastos. É só isso. Então não precisa demorar o projeto, só colocar a votação, colocar o mesmo projeto em votação novamente. Pode colocar o mesmo, então? Só mudar a data do projeto. O prefeito tem que inventar essa de novo. Anula o que vocês ensinou. Vai anular o outro. E esse transtorno todinho que está aqui por quê? É o salário que está na sala. O salário que a pessoa merece, não tinha nada. Verdade, você tem toda a razão. Mas aí não tem necessidade de ganhação também, não precisa. Toda vez, quase 40
eu levei pro médico, né? Talvez tenha uma coisa na cabeça. Porque um vereador não pode ser doido, não. Votou agora, não votou, não. Todos votaram conscientes. Não tem nenhum doido aqui, não. Acho que não tem, não. Chegou em algum dos senhores vereadores aqui e disse para eles que era para votar a favor. Inclusive, eles foram induzidos a votar. Certo, mas você está aqui hoje representando, né? Então, na hora da votação, e que hora foi perguntado para cada um, muitos disseram aqui que votaram porque o advogado pediu que fosse votado. Por que está tendo esse contraste agora? Jogar pessoa dentro nenhuma, cabeça desse tamanho. Nenhuma. Jogar manda votar. Projeto, ele vai para a análise do presidente, tá? E a gente, assim que a análise for para votação novamente, se o presidente colocar em votação, a gente faz a nova votação. Pedir que você reunião, a gente está presente. Para ele que vai ser presidente, eu me comprometo em estar avisando a data novamente para vocês, assim que eu colocar aqui. Aí eu pergunto para o senhor Sebastião, qual o dia da próxima reunião? Da próxima reunião? Mas a própria reunião tinha que garantir 90% não vai ter votação, não. Tem 45 dias para lançar, eu já falei. Aí a eleição já passou. E aí quem não está eleito não vai passar. Vou chegar aqui amanhã e pula não vai a votação, não. Você tem a situação na arte. Agora eu pergunto mais uma vez. Eu não estou sabendo até agora, vocês querem baixar o nosso salário ou se aumentar o de vocês? Eu tenho que notar aqui.